Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Matemática Questão a Questão. No vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões sobre o tema numeração, tá certo? Tema de aritmética, ok? Nós vamos pelo nosso sistema QAQ, ou seja, nós escolhemos uma questão meta. Agora, antes de enfrentarmos essa questão meta, nós resolveremos 4 outras questões que vão nos dar um embasamento suficiente para finalmente enfrentarmos a questão meta, tá ok? Os enunciados dessas questões e as resoluções escritas delas, de cada uma delas, já estão no nosso blog. Eu coloquei o link aí na descrição do vídeo, de maneira que se você quiser, antes de assistir o vídeo ou posteriormente, ver também a resolução escrita das questões, sintam-se à vontade de baixar os arquivos no nosso blog. Tá ok? Vamos para as nossas questões? Vamos então começar, antes de enfrentar a questão meta, vamos resolver a questão de número 1, que é uma questão muito simples e direta, que diz o seguinte, ó: quantos números naturais há no intervalo de 6 a 289? Então eu coloquei aqui, né? Basicamente, então, ele quer que a gente diga quantos números naturais há nesse intervalo que começa no 6, então vai o 7, o 8, até o 289. Gente, uma pessoa talvez um pouco mais apressada possa pensar que esse número, essa quantidade de números, ela vai ser alcançada pela diminuição do 289 menos 6. Mas, obviamente, essa pessoa vai incorrer em erro se ela fizer isso. Por quê? Vamos ver um intervalo menor. Olha só, vamos ver aqui um intervalo que a gente consiga escrever todo ele, né? Vamos pegar aqui um intervalo x, ok? Que começa no número 3 e vai até o número 6. Então vamos escrever todos aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, um intervalo curtinho, tá certo? Bom, se a pessoa tenta calcular a quantidade de números naturais, inteiros, nesse intervalo, fazendo a diminuição do último termo com o primeiro, veja que ela vai alcançar o seguinte número, ó: 6 menos 2, que é igual a 4. Tá certo? Ou seja, ele pegou o último, diminuiu o primeiro e achou 4. E aí ele errou, obviamente, porque aqui, ó, esse conjunto, né, esse intervalo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 números naturais, tá ok? Então ele tem 5 números naturais. Então, obviamente, esse não é a maneira correta, né, de se calcular a quantidade de números inteiros num determinado intervalo. Mas afinal, então, qual é a maneira correta? Bom, a maneira correta, gente, é através de uma expressão que vai ser a seguinte, ó: você vai pegar o seu número final do seu intervalo, tá certo? O número inteiro final do seu intervalo, menos o número inteiro inicial, né, do seu intervalo, e vai somar 1. É isso. Ou seja, vamos pegar esse mesmo intervalinho pequeno aqui, ó. O 6 vai ser o meu número final, ou seja, ele ficaria 6 aqui. O 2 seria o meu número inicial, 2 mais 1. Agora sim, ó, 6 menos 2, 4 mais 1, 5. E aí você vê que ele bate exatamente com o número que quantidade de números que a gente contou aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar essa expressão na nossa questão, tá certo? Vamos aplicar. Então, como é que vai ficar? Olha só. Vou pegar, então, na nossa questão, ó, o n, a quantidade de números, vai ser o número final, não é isso? Menos o número inicial, mais 1. Então, vamos lá. Ó. Número final, 289. É o meu número inteiro final do meu intervalo. Menos o número inteiro inicial, que é o 6. Mais 1. Perfeito? 289 menos 6, 283. Mais 1, 284. Então, nesse meu intervalo, que começa no 6
e termina em 289, eu tenho 284 números inteiros, ok? Como a gente está falando aqui de números inteiros não negativos, logo nós temos 284 números naturais. Tá certo? Então essa é a resolução da nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão, dá uma olhada no enunciado. Bom, gente, vamos então para a questão de número 2. A questão de número 2 pede o seguinte, ó, no mesmo intervalo anterior, então vamos lá, ó, intervalo de 6 a 289, há quantos números de um algarismo, e de 2 algarismos, e de 3 algarismos? Então ele quer que a gente fragmente esse intervalo de 6 a 289 em intervalos de 1, 2 e 3 algarismos. Vamos fazer isso. Se eu começar a contar a partir do 6, veja só, 6, 7, 8, 9. Quando eu entro no número seguinte, que é o 10, ele já passa a ter 2 algarismos, tá certo? Ou seja, o meu intervalo de números de 1 algarismo, ele começa no 6 e termina no 9. Por quê? Porque o seguinte é o 10, que passa a ter 2 algarismos, tá certo? Então, a nossa primeira questão, ele quer saber o seguinte, ó, quantos números de um algarismo eu tenho nesse meu intervalo? Olha, muito simples, vamos lá, vamos fazer. Ó. Quantidade de número de um algarismo, vou colocar assim, vai ser igual ao meu número, vou chamar de termo final, n final, menos o número inicial do meu intervalo, mais 1, ok? O número final, inteiro final do meu intervalo aqui, é o 9. Menos o número inteiro inicial do meu intervalo, 6. Beleza? Mais 1. Ou seja, o meu MI, vou colocar aqui, ó, MI, 9 menos 6, 3, mais 1, 4. Então, a minha quantidade de números de um algarismo nesse meu intervalo 6 a 289 é 4. Perfeito? Vamos ver o segundo momento aqui. Ó. Então aqui eu entrei num momento em que eu começo um intervalo de números de 2 algarismos, ó, que começa no 10 e vai até 99. Concordam? Por quê? Porque o número seguinte, que é o 100, ele passa a ter 3 algarismos. Então já não entra na minha conta desse meu segundo intervalo. Então vamos lá para o nosso segundo intervalo. Quantidade de números desse meu intervalo. Mesma coisa. Ó. É o último número inteiro, menos o primeiro número inteiro do meu intervalo, mais 1. Ou seja, ó, 99 menos 10 mais 1. Que vai ser igual a 99 menos 10, 89, mais 1, 90. Então, nesse meu intervalo, eu tenho 4 números de um algarismo e 90 números de 2 algarismos. Tá certo? Vamos agora para o terceiro intervalo. Então, agora eu vou do 100. E ele normalmente iria até qual número? Até o 999, porque o seguinte seria o 1000, que iniciaria um quarto intervalo. Mas a minha contagem ela termina no 289. Então, na verdade, eu tenho que calcular a quantidade de números desse intervalo aqui. Ó. Então, quantidade de números de 3 algarismos vai ser igual a, vamos lá, de novo, ó, último termo, menos o primeiro termo, inteiro, né? Mais 1. Beleza? Ou seja, 289 menos 100 mais 1, que vai dar 189 mais 1, 190. Então, nesse meu intervalo, eu tenho 4 números de um algarismo, 90 números de 2 algarismos e 190 números de 3 algarismos. E olha que interessante. Se você somar 4 com 9 com 190,
vai dar 284, que é exatamente a quantidade de números total nesse intervalo que a gente calculou na primeira questão, tá certo? Ou seja, o que a gente fez nessa questão? Aquele número, que era um número absoluto, um número geral, a gente fragmentou ele em intervalos de números que têm a mesma quantidade de algarismos. Então, ó, no primeiro intervalo, números de um algarismo, todos eles têm um algarismo. No segundo intervalo, números de 2 algarismos, então do 10 ao 99, todos eles terão 2 algarismos. E do 100 ao 289, que é quando termina o nosso intervalo, todos eles terão 3 algarismos cada um. Tá certo? Vamos então agora para a questão de número 3. Bom, gente, vamos para a questão de número 3, que diz o seguinte, ó, quantos algarismos são necessários para numerar as páginas de um livro com 765 páginas? Então vamos pegar um livro aqui que começa na página 1 e você começa a numerar então esse livro e ele vai até a página 765. Aí a pergunta é, quantos algarismos você usou para escrever esse livro? Veja, por exemplo, para escrever a primeira página você gastou um algarismo. Agora, por outro lado, para escrever a última página foram necessários 3 algarismos. Tá certo? Como é que a gente vai enfrentar essa questão? A gente vai enfrentar essa questão da seguinte maneira, gente. Para a gente conseguir fazer as contas, a gente vai ter de fragmentar esse intervalo em intervalos menores de números que tenham a mesma quantidade de algarismo. Ou seja, a gente vai fazer o que a gente fez na questão de número 2. Tá ok? Vamos lá. Vamos pegar aqui um primeiro intervalo. Primeiro intervalo 1. O meu intervalo 1, ele começa então na página 1, é isso? E ele vai até que página? Se eu quero que todo esse intervalo aqui tenha a mesma quantidade de algarismos, então ele vai parar no número 9, que é o último número que eu tenho com um algarismo. Por quê? Porque o seguinte, que é o 10, já passa a ter 2 algarismos, tá certo? E aí ele faz parte do intervalo seguinte. Maravilha? Que eu vou contando, página 10, 11, 12, e ela vai até a 99. Eu vou parar aqui, por quê? Porque eu quero que esse meu intervalo também tenha a mesma quantidade de algarismos. No caso, 2 algarismos, tá ok? E eu paro no 99, por quê? Porque o seguinte, que é o número 100, tem 3 algarismos já. Então ele já vai para o intervalo seguinte. Ok? E ele vai, o 100, ele iria até o 999, que é o último número de 3 algarismos que nós temos. Mas a nossa questão ela para na página 765, então eu vou parar esse meu intervalo no 765. Ok? Então agora nós temos esses 3 intervalos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, gente. Eu vou calcular a quantidade de números que tem em cada um desses intervalos. Então olha só. Como é que eu calculo a quantidade de números desse meu intervalo? Eu pego a quantidade de números inteiros, né? A gente está falando de números de páginas, então são números inteiros. Quantidade de números inteiros desse meu intervalo vai ser o último termo menos o primeiro mais 1. Lembra disso? O n é igual ao n final menos o n inicial mais 1. Quantidade de números do meu intervalo 2. Ó, vai ser 99 menos o primeiro, que é 10, mais 1. E por último, quantidade de números do meu terceiro intervalo, ou seja, de números de 3 algarismos, a quantidade de números inteiros nesse intervalo vai ser o último número, menos o primeiro, mais 1. Veja então que eu tenho aqui, ó, um N1, que vai ser igual a 9 menos 1, 8, mais 1, 9. Um N2, que vai ser igual a 99 menos 10, 89, mais 1, 90. Ok? E por último, 765 menos 100, 665, mais 1. N3 é igual a 600.
66. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui só para a gente ganhar o espaço. Ó, vou apagar aqui, a gente ganhar um espacinho. Vou colocar aqui, ó. Então N1 vai ser 9, 90 e aqui o 666. Então, gente, esses aqui são intervalos de números com a mesma quantidade de algarismos. Veja que no meu primeiro intervalo eu tenho 9 números e cada um deles tem um algarismo. Então, qual é a quantidade total de algarismos que eu utilizei para escrever esse intervalo? Ó, se eu tenho 9 números e cada número tem um algarismo, eu escrevi 9 vezes 1 algarismos, tá certo? Ou seja, a quantidade de algarismos para escrever números de um algarismo foi 9. Perfeito? Vamos usar o mesmo raciocínio aqui no segundo intervalo. Se eu escrevi 90 números e cada um desses números tem 2 algarismos, a quantidade de números que eu utilizei para escrever esse intervalo vai ser 90 vezes 2. O que me dá um A2 igual a 180. Beleza? E por último aqui, ó, o terceiro intervalo. Então, qual a quantidade de algarismos que eu uso para escrever o terceiro intervalo? Se eu escrevi 666 números e cada um deles tem 3 algarismos, então vai ser 666 vezes 3, que vai me dar um A3 igual a, vamos fazer rapidinho aqui, ó, 18, 18, 19, 18, 19, 1998 algarismos. Perfeito? Então veja só, eu usei 9 algarismos para escrever o intervalo 1, 180 para escrever o intervalo 2 e 1998 para escrever o intervalo 3. Qual a quantidade de algarismos para escrever de 1 a 765? É só eu somar todos esses algarismos. Tá certo? Então, o meu AT, que vai ser a minha quantidade total, meu AT, quantidade de algarismos total, vai ser o A1 mais o A2 mais o A3. Ou seja, 9 mais 1, 8, 9. Opa, 9 mais 1, 180, mais 1998. Tá certo? Vamos fazer aqui, ó, 1998 mais 189. Vai dar 17, 10, 18, 10, 11, 2187. Então, para eu escrever, para eu numerar as páginas de um livro de 1 a 765, eu vou utilizar 2187 algarismos. Tá certo? Maravilha, questão de número 3. Vamos ver agora a questão de número 4. Então, gente, questão de número 4, uma questão da SpaceX, que diz o seguinte, ó. Empregaram-se 1507 algarismos para escrever números inteiros e consecutivos, dos quais o menor é o 23. Então a pessoa começou a escrever aqui, partindo do número 23, um intervalo, e ela foi até um determinado número x, que vai ser o maior número desse intervalo, que é o número que ele pede nessa questão. Ele diz, o maior deles será... E para escrever de 23 até x, ele gastou 1507 algarismos. Ou seja, 1507, recordando, né, o que a gente viu na terceira questão, seria o meu AT. Então isso aqui, vou colocar aqui de verde, para chamar a atenção. Isso aqui seria o meu AT, quantidade total de algarismos empregados para eu escrever de 23 até um determinado número x. Bom, o que a gente vai fazer aqui?
A gente vai fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo na questão 2 e na questão 3. A gente vai fragmentar esse intervalo em intervalos de números que tenham a mesma quantidade de algarismos. Porque essa é a maneira que a gente tem de calcular o número de algarismos, porque nos possibilita multiplicar os números encontrados por um mesmo número, tá certo? Que vai ser a quantidade de algarismos de cada um deles. Vamos ver, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Vamos começar aqui com o intervalo 1, que começa no número 23. Então veja que eu já estou no intervalo de números que tem o quê? 2 algarismos, na verdade. Então 23, 24, 25. Eu quero que esse intervalo tenha a mesma quantidade de algarismos, para eu poder fazer aquela nossa multiplicaçãozinha. Então eu tenho de parar onde, gente? Eu tenho de parar no 99. Por quê? Porque o número seguinte, que é o 100, ele já passa a ter 3 algarismos. Tá certo? Vamos ver a quantidade de números que eu tenho nesse meu intervalo. Ó, nesse meu intervalo aqui, que vai ser um intervalo de números de 2 algarismos, eu tenho 99 menos 23 mais 1. Tá certo? Ou seja, nesse meu intervalo aqui, eu tenho 99 menos 23 dá 76. Mais 1, 77. Então, nesse meu intervalo aqui, eu tenho 77 números. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 77. Só que cada um desses números tem 2 algarismos. Não é isso? Então vamos calcular a quantidade de algarismos desse intervalo de números de 2 algarismos. Vai ser 77 vezes 2. Se eu tenho 77 números e cada um deles tem 2 algarismos, então eu tenho ao todo 77 vezes 2 algarismos. O que me dá um A2 igual a 154. Então esse aqui é a quantidade de algarismos que eu necessito para escrever esse intervalo aqui. Tá certo? Vamos para o intervalo seguinte. Olha só, o intervalo seguinte, ele começa no 100 e vai até o 999, que é o último número de 3 algarismos. Por quê? Porque o seguinte vai ser o 1000, que vai estar no intervalo de números de 4 algarismos, portanto, em outro intervalo. Nesse intervalo aqui, quantos números eu tenho? Ó, eu vou ter 999 menos 100 mais 1. 999 menos 100, 899. Mais 1, 900. Então, esse meu intervalo aqui, nesse intervalo de 100 a 999, eu tenho 900 números. 900 números de 3 algarismos. Então, quantos algarismos eu tenho nesse intervalo? Se eu tenho 900 números, cada um deles tem 3 algarismos, 900 vezes 3, o que vai me dar 2.700 algarismos. E aí me gerou um problema. Por quê? Porque se eu junto 2.700 com 154, que eu já utilizei para escrever esse intervalo, eu tenho 2.854 algarismos, que ultrapassou a quantidade de algarismos que o problema diz que foram utilizados. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o x ele não chega a 999. Ele tem de ser alguma coisa antes do 999. Ele é certamente depois de 100, porque a gente viu que até aqui, até o 99, só utilizamos 154 algarismos. Então ele vai dar continuidade. Mas ele não chega ao 999. Então eu vou ter de reescrever esse meu intervalo. Então esse meu intervalo, na verdade, ele vai começar no 100 e vai até esse meu número x. Agora eu localizei o x em um dos meus intervalos. Tá ok? Então esse é o exercício, é você tentar localizar onde está o x. Ele é um número de 2 algarismos? Ele é um número de 3 algarismos? Vamos supor que esse número aqui fosse maior que 2.854. Ele seria então um número de 4 algarismos?
a gente conseguiu agora localizar o meu número x no intervalo 2, que é o intervalo de números de 3 algarismos. Tá certo? Maravilha. Então vamos lá. Então, a quantidade de números que eu tenho nesse intervalo vai ser igual ao último número, que é o meu x, menos o primeiro número, que é o 100, mais 1. E aí eu fico que a quantidade de números desse intervalo vai ser x menos 99. Beleza? Então isso aqui eu vou botar aqui, ó, x menos 99. Bom, essa é a quantidade de números desse intervalo. E a quantidade de algarismos? Gente, olha só. Esse intervalo é um intervalo de números de 3 algarismos. Se eu tenho x menos 99 números, quantos algarismos eu vou ter? 3 vezes x menos 99. Tá certo? Fazendo uma distributiva aqui, eu tenho que o A3 vai ser igual ao 3x menos 3 vezes 99, que dá 297. Ok? Tranquilo. Bom, então qual é a quantidade de algarismos que eu utilizei para escrever de 23 a x? É a quantidade de algarismos que eu gastei para escrever de 23 a 99, que foi esse aqui, 154, e a quantidade de algarismos que eu escrevi, que eu precisei para escrever o intervalo de 100 até o x, que é isso aqui. Ou seja, A2 e o A3. Quem é o meu AT? O meu AT vai ser igual ao A2 mais o A3. Ou seja, quem é o A2? A2 é 154. Quem é o A3? 3x menos 297. Isso aqui vai ser igual a 1507. Perfeito? Agora é só resolver essa equação. 3x vai ser igual a 1507 mais 297 menos 154. Beleza? Vamos fazer aqui rapidinho? Olha só, vamos fazer isso aqui. Ó. 297 menos 154 vai dar 3, 4, 1. 143. 1507 mais 143 vai ser igual a 10, 5, 6, 1650. Então isso aqui vai ser igual a 1650, ou seja, 3x é igual, vou colocar aqui, 3x é igual a 1650. E aí, se eu dividir 1650 por 3, vai me dar 550. Tá certo? Baixei o 3 aqui. X igual a 550. O que me dá a resposta, que me dá como resposta a letra B de bola. Perfeito? Questãozinha interessante. Tendo resolvido essas 4 questões, finalmente a gente vai para a nossa questão meta. Dá uma olhadinha aí no enunciado. Bom, gente, vamos para a nossa questão meta de hoje, que é a seguinte. Ó. Um pintor cobrando R$ 9,00 por algarismo que pinta recebeu R$ 6.480. Então esse pintor ele recebeu R$ 6.480 para pintar algarismos, cobrando R$ 9,00 por algarismo. Ok? Por ter pintado os números inteiros em ordem crescente de 85 até certo número. Então ele começou a escrever aqui um intervalo que vai de 85 até um determinado número x. Para isso, ele gastou uma determinada quantidade de algarismos e o pintor
cobrou para cada algarismo R$ 9,00, tendo recebido, então, 6.480. E a questão nos pede, então, qual foi o último número pintado, ou seja, ele quer saber quanto que vale x. Tá certo? Bom, maravilha. Veja só. Se o pintor cobrou 6.480, ele recebeu, né, 6.480, e ele cobrou R$ 9,00 por algarismo pintado, isso significa o seguinte, vamos chamar de AT, tá certo? AT, a quantidade de algarismos que ele pintou, ou seja, a quantidade de algarismos, quantidade total de algarismos necessários para escrever os números inteiros de 85 a x. O meu AT, vocês concordam que vai ser 6.480 dividido por 9? Por quê? Ó, se eu escrever AT algarismos e cada um desses algarismos custa R$ 9,00, a pintura, né, deles, então o preço total vai ser 9 vezes AT, que é igual a 6.480. Logo, o AT é igual a 6.480 dividido por 9. Perfeito? Então aqui a primeira coisa que eu tenho é a quantidade de algarismos que foram utilizados. Olha só, 6.480, vamos fazer aqui rapidinho. 6.480 dividido por 9. Olha só, aqui dá 7, fica 63, não é isso? 18, 20, desce o 0, 720. Então isso quer dizer o seguinte, ó, que esse pintor, ele pintou 720 algarismos. Então, nesse intervalo aqui, de 85 até x, eu utilizo 720 algarismos para escrevê-lo. Tá bem? Gente, com esse passo, a gente voltou à questão 4. Não é verdade? E agora, então, a gente vai seguir exatamente os mesmos passos para encontrar o meu x. O primeiro passo que a gente viu foi o quê? Fragmentar esse intervalo grande em intervalos menores de números com a mesma quantidade de algarismos. Então vamos lá. Primeiro intervalo, 85, portanto é um intervalo de números de 2 algarismos que tem de terminar no 99. Por quê? Porque o seguinte é o 100. Não é isso? O intervalo seguinte vai ser o 100. Vamos ver a quantidade de números aqui desse intervalo. Olha só, a quantidade de números de 2 algarismos nesse intervalo vai ser 99. A quantidade de números inteiros, né, nesse intervalo vai ser 99 menos 85 mais 1. 99 menos 85 dá 14, mais 1, 15. Perfeito? Então, nesse intervalo, eu tenho 15 números de 2 algarismos. Ora, se eu tenho 15 números e cada um desses números tem 2 algarismos, quantos algarismos eu tenho aqui ao todo? 2 vezes 15. Ou seja, 30. Perfeito? Vamos agora para isso aqui, ó. Esse intervalo, ele termina onde, gente? Ele termina no 999. A quantidade de números que eu vou ter aqui vai ser o último, 999, menos o primeiro, portanto, 999 menos 100, mais 1, que vai dar 899 mais 1, 900. Perfeito? 900. Agora, se eu tenho 900 números e cada um deles tem 3 algarismos, qual a quantidade de algarismos desse intervalo? 3 vezes 900, que dá 2.700, como a gente viu na questão anterior. E aí, de novo, a gente cai no mesmo problema. Por quê? Se eu junto 2.700, que é a quantidade de algarismos para escrever esse intervalo, mais o 30, que foi a quantidade de algarismos que eu utilizei para escrever esse intervalo, eu tenho 2.730, que é superior ao meu 720. Portanto,
eu tenho de reescrever esse meu intervalo, porque agora eu sei que ele não vai até o 999 e ele para no meu número x. Ou seja, de novo, eu localizei o x em um desses meus intervalos. Tá certo? Maravilha. Então, localizado o x, gente, agora é só fazer exatamente a mesma coisa da questão 4. Quantidade de números desse intervalo, x menos 100 mais 1, que é igual a x menos 99. Perfeito? Então tá aqui. X menos 99. Agora vamos lá para a nossa quantidade de algarismos. Ora, se esse intervalo tem x menos 99 números e cada um desses números tem 3 algarismos, quantos algarismos eu tenho ao todo? 3 vezes x menos 99, o que seja 3x menos 297. Fiz aqui uma distributiva. Perfeito? Tranquilo. Qual é a quantidade de algarismos, então, total que eu vou ter utilizado? Ó, vai ser a quantidade de algarismos para escrever números de 2 algarismos, o A2, mais a quantidade de algarismos que eu utilizo para escrever o meu intervalo de 3 algarismos, os números de 3 algarismos, que vai ser o A3. Isso aqui vai dar o meu AT, que é 720. Então vamos substituir. Ó. O A2 é 30, o A3 vai ser 3x menos 297. Isso aqui vai ser igual a 720. Perfeito? Então, ó, 3x vai ser igual a 720 mais 297 menos 30. Então, aqui, 3x vai ser igual a, vamos fazer aqui rapidinho, ó, 720 mais, já vou, 267. Então aqui vai dar 7, aqui vai dar 8, aqui vai dar 9. Então 3x é igual a 987. Vamos dividir aqui por 3. Ó, 987 por 3 vai dar 3. Aqui dá 0. Aqui vai dar 2. Sobra 2. 7. 329. Então, meu x vai ser 987 dividido por 3, dá 329, que é a nossa letra C. Maravilha, gente? É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado das questões, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, convido vocês a visitarem o nosso blog. Os enunciados das questões e as resoluções estão lá. Visitem, deem uma olhada, deem uma relida, revejam o vídeo se necessário. Persistindo dúvida, meu e-mail está disponível no blog. É só me mandar um e-mail e a gente vê a melhor forma de saná-las. Tá ok? Gente, bons estudos, boa sorte e até uma próxima.